pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. O seu povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Graças damos ao nome do nosso Deus maravilhoso por mais um dia de vida que Ele nos concedeu e pela oportunidade de estarmos aqui no melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite, que é na casa do Senhor. Em Eclesiastes 3, a Bíblia nos diz que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado para acontecer debaixo dos céus. Ela inicia dizendo que há tempo de nascer e tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de colher. E aí segue. Mas é interessante que nós já passamos do nosso tempo em que nós nascemos, mas nós continuamos no tempo em que nós estamos plantando. E cada vez que você vem à casa de Deus, adorar, exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus maravilhoso, vocês estão plantando na lavoura mais fértil que tem. E pode ter certeza que você vai colher, porque toda a semeadura que nós fizemos em prol da nossa vida com Deus, mais cedo ou mais tarde, ou no momento certo, nós vamos colher. Você que pode, feche seus olhos no nome de Jesus, que num primeiro momento você possa exaltar e glorificar o nome de Jesus. Num segundo momento que você possa agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida. E depois abra o seu coração e diga ao Senhor o que você, quem sabe, veio buscar nessa noite. Se veio só agradecer, glória a Deus. Mas se há algo na sua vida que você, quem sabe, está apertando seu coração, algum problema na família, problema emocional, enfermidade, clame ao Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a tua voz e a tua oração. Deus eterno, grandioso Deus, aqui nesta noite de domingo, onde nós nos reunimos diante de Ti, nós queremos dizer-te que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos aqui que nenhum outro Deus há senão o Senhor. Sabemos e reconhecemos que o Senhor tudo fez, tudo criou e tudo formou. Nos fez do pó da terra e aqui estamos. Um milagre, cada vida que está aqui é um milagre Teu, ó Deus. E nós sabemos disso. Por isso te adoramos, te glorificamos de toda a nossa alma, todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. O nosso louvor e a nossa adoração somente a Ti. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por poder estar aqui nessa noite. Te agradecemos pela nossa casa, nossa família, pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho, pelas mãos que o Senhor nos deu para Te aplaudir, para trabalhar, para abençoar, pela nossa voz, os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Pai, que nesta noite aqui, o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa nessa noite aqui ouvir a cada clamor. E como eu sempre peço a Ti, ó Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que aqui chegou, mas que cada um possa sair daqui restaurado e renovado pelo poder do Teu Espírito Santo, que em nós opera um sobrenatural grandioso. Fica conosco aqui, ó Deus, e que se cumpra em cada um de nós o Teu querer e a Tua vontade. E Te peço ainda, ó Deus, se alguma coisa fizemos que tem Te desagradado, que o Teu perdão venha sobre nós neste momento, que possamos sair daqui de coração limpo, de coração puro, e diante de Ti, do Teu Espírito Santo, renovados de forma tremenda e sobrenatural. E por tudo, mais uma vez, Te agradecemos, em nome de Jesus. Só quem crê, aplaude e glorifica o nome de Jesus, aleluia, glória. Então vamos adorar ao Senhor nessa noite, e eu gostaria que vocês nos ajudassem, cantando mais ou menos assim: só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor
só para te adorar. Vamos ver o coral. promessa na Bíblia que é para mim e para... Aleluia! Para mim e para todos nós. Vamos cantar com alegria? Mais ou menos assim.
maravilhoso, aleluia. Você pode sentar, amém? Uma canção que diz que não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré, aleluia. E quem pode acompanhe com as palmas no ritmo do vaneirão, mais ou menos assim. Graças a Deus. Tem mais uma canção que diz: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Com as palmas assim. Minha alma
o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o seu altar, o seu altar. O meu coração é o seu altar. Glória a Deus, aleluia. Que o nosso coração possa ser eternamente o altar do Senhor, amém? Nesta mesma alegria, vamos receber o pastor Paulo aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Amém. O meu coração é o teu altar. Que coisa maravilhosa, né? Ainda mais hoje que está relativamente friozinho, a gente bater palma desse jeito ajuda a aquecer. Eu vou, por gentileza, citar o refrão de uma música que foi feita em meados da década de 70 e foi lançada em 1980. Vamos ver se tem alguém da minha época que vai lembrar, né? Rimas de ventos e velas, vida que vem, a solidão fica e entra, me arremessando. É bonito, né? Vamos repetir. A gurizada está com o zóio que é um pila. Assim, rimas de ventos, vida, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Essa é o refrão de uma música escrita por Zeca Bahia, imortalizada pelo cantor Gessé, em 1980. E eu estava escutando essa música, e esse refrão me chamou a atenção, porque ela traduz um dos maiores sofrimentos humanos, silenciosos, que é a solidão. E quando eu falo em solidão, eu falo daquela percepção subjetiva de que eu estou perto, eu estou rodeado de pessoas, mas eu, não obstante tudo isso, eu me sinto sozinho. Para vocês terem uma noção da gravidade do que eu estou dizendo, vai fechar um ano, agora em junho, especificamente no dia 30, que a OMS, Organização Mundial da Saúde, emitiu um relatório de relatos do mundo todo sobre a solidão social, o isolamento social, e ela decretou a solidão como uma ameaça à saúde pública, a qual está relacionado doenças como a depressão, a ansiedade, as doenças cardiovasculares, e pasmem as senhoras e os senhores, o que mais me espantou é a morte prematura de relatório do ano passado, do dia 30 de junho de 2025. Em todo o mundo, das informações que chegaram e foram colhidas, mais de 780 mil pessoas ao redor do planeta, das quais a OMS ficou sabendo, morreram
devido à solidão. Não é por acaso que no século passado, um homem chamado John Bowlby, psiquiatra e psicólogo, criou a teoria do vínculo, do apego. E ele, através de várias pesquisas, provou que nós trazemos em nosso DNA uma predisposição ao apego. Nós somos seres de apego. Nós não somos seres da solidão, do isolamento. Agora, pasmem, mais uma vez. Em 1990, portanto, depois de Bowlby, um pesquisador da Universidade de Parma, na Itália, chamado Giacomo, ele descobriu o que chamamos hoje de neurônios espelho, que é um aglomerado de células cerebrais responsáveis por aquele momento quando você vê uma pessoa bocejando e você boceja depois. Ou seja, neurologicamente falando, nós fomos preparados para imitar. Porque Deus entendeu que nós nos constituiríamos como sujeitos a partir dessa relação mimênica, de imitação. A criança ela vai aprendendo a ser sujeito, olhando para os seus cuidadores, para os seus pais. Ou seja, uma prova neurológica de que nós trazemos em nosso DNA, creia você na existência de Deus ou não, seja você criacionista ou evolucionista, nós fomos projetados para as relações. Nós não somos projetados para a solidão, para o isolamento social. E eu brinco, citando o Náufrago, às vezes. Papel interpretado por Tom Hanks, não lembro o ano, que ele ficou sozinho numa ilha e ele estava quase descambando para uma esquizofrenia. Aí o que ele fez? Ele pegou uma bola, desenhou o rosto de uma pessoa e ali ele começou a conversar com a bola. Como é que é o nome da bola mesmo? Wilson. Eu não me sai da cabeça aquela cena dele indo dentro d'água e a bola indo e ele, Wilson. Nós somos seres de apego. Nós não fomos projetados por Deus para o isolamento social, para sermos uma ilha. Não fomos. E aí a gente se depara, se você abrir a sua Bíblia agora, e eu convido você a fazê-lo, ir a Gênesis no capítulo 2, no versículo 18, aí você percebe que antes da psicologia, da psiquiatria, das pesquisas, antes da medicina, Deus olha para Adão, que tinha sobre ele o próprio Deus, e que tinha sob ele, abaixo dele, os animais. Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Interessante isso. Diga após mim: Deus não disse que seria impossível vivermos sozinhos. Ele disse que não é bom. E o nosso Criador, que
que possui o nosso manual de funcionamento, já sabia que nós somos seres relacionais, somos seres de apego, e ele nos criou com esse conjunto de células cerebrais nomeadas de neurônios espelho. Ele sabia de tudo isso. O que me chama a atenção é que quando Deus olha para Adão, Adão não tinha pecado. Pelo contrário, quem lê Gênesis, quem lê os primeiros capítulos de Gênesis, vê que durante a variação do dia, todos os dias, Deus era a companhia de Adão. E se você parar para pensar um pouquinho, quando Deus afirma a solidão de Adão, não foi Adão que levantou o dedo e disse assim: com licença, estou sentindo falta de alguém. Não foi Adão. Estava tudo perfeito. Não esqueçam, as senhoras e os senhores, que estamos falando do paraíso, que seria um protótipo do céu. Tudo perfeito. Nesse paraíso, Deus olha para o homem e diz assim: não é bom. Depois de ter dito que todas as coisas que Deus criou eram boas. Aí irrompe Deus olhando para o homem e já sabendo que o homem ainda não tinha percebido que a solidão, o isolamento, é uma doença silenciosa. O que Deus está dizendo, não se assuste com o que eu vou dizer. O que Deus está dizendo é que relacionalmente, nem Ele é suficiente para nós. Vou repetir isso. Relacionalmente, Deus não é suficiente para nós. Aquela pessoa que diz assim: eu e Deus e pronto. Essa pessoa não entendeu a matemática de Deus. Para Deus, Deus mais ser humano é igual ser humano. Deus olhou para Adão e disse assim: cara, sobre você estou eu, mas eu sou de outra espécie. Embora você tenha sido feito à minha imagem, conforme a minha semelhança, eu sou superior a você. Sob você, abaixo de você, estão os animais que não são como você. Mas ao seu lado, como igual, não existe ninguém. E aqui entra uma outra verdade, e eu peço que as senhoras e os senhores me ofereçam o benefício da escuta antes de me julgar. A qualidade do relacionamento de um ser humano com um animal, ela não é capaz de suprir as necessidades afetivas, psicológicas, emocionais e até físicas de um ser humano. E o que mais nós estamos vendo aqui em Santa Maria, por exemplo, é a abertura de pet shops. Isso é assustador, não pelos animaizinhos, pelos pets, mas pelo que nós queremos extrair de uma relação inferior. É uma relação controlável.
porque o animal eu controlo, o ser humano eu não controlo. É uma relação que não vai me abandonar. Eu posso dar uns tapas no cachorro, na cadela, e logo ele vem me lamber de novo. Então está havendo uma substituição gradativa, lenta, uma tentativa de nós continuarmos sozinhos e de nós provarmos para Deus que é bom, sim, sermos sós. Que é bem possível nós vivemos sozinhos. Eu até entendo que existe uma diferença entre solitude e solidão. Não é só semântica, não é só trocadilho de palavras. Solitude é aquela pessoa que escolhe ficar sozinha, porque ela é madura o suficiente para estar consigo mesma, mas temporariamente. E por ela ser madura o suficiente para estar sozinha com ela própria, ela consegue então também participar de uma relação com outro ser humano. Essa é a pessoa que escolhe, em determinados momentos, a solidão, não no sentido pejorativo, mas no sentido de reabastecimento das energias. Mas existe a solidão, que, como eu falei no começo, é aquela sensação subjetiva, porque é a critério de cada pessoa, que embora esteja trabalhando numa sala cheia de pessoas, embora esteja numa festa de aniversário com aquele chapeuzinho piramidal, e embora esteja sorrindo, e embora seja uma pessoa social, é uma pessoa que por dentro ela é vazia. E quando eu iniciei esta mensagem com a estrofe da música interpretada por Gessé, que a solidão ela entra e ela permanece. E quando a solidão ela permanece como patologia, como doença, instala-se dentro de nós um vazio muito grande. As coisas vão perdendo a graça para a gente. Vão perdendo a graça. E com certeza, se isso não for examinado, não tiver a atenção necessária, isso pode culminar em suicídio. Então esta é uma doença silenciosa que se enraizou, como diz a canção, entrou, ficou e está nos lançando contra o cais. O que é o cais? Na poesia do cantor, o cais nos jogando na escuridão, nos jogando no vazio, nos jogando na desesperança. É isso que a solidão está fazendo conosco. Aí Deus, que já tinha dito isso para nós, continua dizendo, não é bom que o ser humano esteja só. Eu sei que às vezes a solidão, ela se torna uma escolha, quase que um ganho secundário, por problemas que a pessoa teve com relacionamentos mal resolvidos, disfuncionais. Então tem gente que se mune da seguinte argumentação para justificar a sua solidão, não a sua solitude. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Pelo menos estando sozinho, eu não sou mais traído. Eu não correrei o risco de ser abandonado. Ainda que esses raciocínios, eles expliquem e justifiquem a escolha por uma solidão, um isolamento social, isso não nos exime, não nos isenta de sermos acometidos por essa doença silenciosa que é a solidão. Para você entender o que eu estou dizendo, eu vou dar alguns exemplos bíblicos para você. Nós não vamos ler, porque eu vou resumir para você, mas você pode ler em casa. No capítulo 3 de Êxodo, nós encontramos o chamamento de Moisés. Moisés era um cara que hoje a minha esposa chamaria de melancólico.
um cara extremamente introvertido, um cara com uma autoestima lá nos garrão, como dizia o gaúcho, um cara que não acreditava nele. De repente, Deus aparece a ele e Deus diz para ele que ele seria o libertador dos hebreus. Aí, Moisés dá para Deus 5 desculpas. 5 desculpas. Primeiro ele diz, quem sou eu? Depois ele diz assim, mas eu nem te conheço. Aí depois ele diz para Deus, mas eu não posso. E ele vai dando desculpas para Deus. Agora eu quero que você veja Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Quando o assunto termina, Deus fica bravo. Êxodo, capítulo 4, versículos 13 e 14. Até Deus cansou de Moisés, cara. Deus foi indo. Aí, contudo, insistiu Moisés com Deus e disse assim, Senhor, essa foi a 5ª desculpa que ele deu. Envia outra pessoa. Será que o Senhor não vê que eu não consigo? Aí, versículo 14. Então, Deus se irou com Moisés e Deus disse para ele, tu não tem um irmão? Por acaso eu tenho um irmão. Eu sei que ele tem facilidade para falar, porque Moisés disse que era gago. Aí depois que Deus disse assim, bom, leva o teu irmão, foi que Moisés aceitou. Diga comigo, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Isso aqui parece que não é nada, mas foi só depois que Arão disse que Deus permitiu que Moisés levasse alguém, um ego auxiliar, é que ele decidiu assumir o ministério. Nós não ficamos só aí. Se nós lembrarmos de Salomão, ele diz em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1. Quando Jesus estava no Getsemane, que significa em aramaico prensa de azeite de azeitona, e quando Jesus estava sendo esmagado pelos nossos pecados e dele estava sendo extraído tanto o óleo do Espírito, quanto o óleo que era extraído, a 2ª camada, para as lâmpadas domésticas, quanto o 3º tipo de óleo que era extraído para sabão, sabonete, quando Jesus estava ali, ele olhou para os discípulos e disse assim, vocês não puderam orar comigo pelo menos 1 hora? Gente, o próprio Cristo, o Deus encarnado, sentiu falta de gente. Não é por acaso que João, já velho, depois que escreveu o Evangelho de João, e escreveu a sua primeira carta, que está lá no finalzinho da Bíblia, ele diz assim, talvez com aquela cena da última ceia, dele reclinado sobre o peito de Jesus, ele inicia a primeira carta atribuída a ele, dizendo assim, nós tocamos no verbo da vida. Por que vocês acham que Deus encarnou? Porque ele poderia continuar se comunicando conosco através de anjos, através de mensagens como o Decálogo, como os 10 mandamentos. Mas por que será que Jesus se tornou homem? Como diz Paulo no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Tornou-se homem. Porque
nós precisamos ver, nós precisamos tocar, nós precisamos ser tocados. Imagine assim, a Fábio está no hospital, a Fábio está baixada no Caridade, isso é só, está baixada no Caridade. Naquele dia, naquela noite, ninguém pôde ficar com ela. Ela liga para mim e ela disse assim: pastor, faz uma oração por mim. Aí eu digo para ela: fica tranquila, Deus está contigo. Que não deixa de ser uma verdade. Mas humanamente falando, ela continua sozinha. Quando Paulo estava preso, prestes a ser decapitado, ele escreve a segunda carta a Timóteo. E nessa carta ele diz assim: todo mundo me abandonou, ninguém está comigo. Nós fomos para um extremo na espiritualidade e nós acabamos acreditando que é bom que o homem esteja só. E por isso nós, como humanidade, começamos a adoecer. Todos nós. E eu vou mostrar para você que a experiência cristã com Deus, ela só é possível de ser vivida através dos relacionamentos. Primeiro, Deus fala conosco através de pessoas. Deus poderia ter escolhido falar conosco através de anjos, através de mensagens ocultas, mas não. Ele escolheu falar conosco através de pessoas. Eu fico preocupado com aquela pessoa que diz que Deus fala com ela todos os dias. Sabe por que eu fico preocupado? Porque a pessoa que diz que Deus fala com ela todos os dias não para ouvir ninguém. Não ouve nem a esposa, não ouve nem o marido, e diz que Deus fala com ela todos os dias. E isso é um perigo, porque quando eu sou o emissor e o interlocutor do meu diálogo, eu já abandono o diálogo e eu transformo esse diálogo num monólogo. E eu me torno o único fundamento das minhas verdades. E começo a confundir os meus pensamentos com uma suposta voz de Deus. Como se Deus falasse comigo. Sendo que Deus decidiu falar com o ser humano através de outros seres humanos. A Bíblia não foi escrita por Deus. Antes de você me massacrar, me escute. A Bíblia, ela foi ditada por Deus e escrita por homens. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas Deus, com a mão dele, a única coisa que Deus escreveu com a mão dele foram os 10 mandamentos. A única coisa. Então, tem muita gente que está como o coxo de Betesda. O coxo estava ali há 38 anos, esperando que o anjo sacudisse as águas e alguém, por misericórdia, o colocasse nelas e ele fosse curado. De repente, chegou uma pessoa diante dele. Quem era essa pessoa? Jesus. É Deus encarnado. E ele continuava esperando em anjo. E tem muita gente hoje esperando em anjo,
esperando em profeta que não conhece, porque tem que ser de longe, porque se eu conheço, existe a suspeita de que ele já conhece a minha vida. Então tem que ser de longe, de preferência americano dos Estados Unidos, porque tudo que é bom vem de lá. Tem que ter um nome assim, meio Jackson, Schmidt. Isso que eu estou de aparelho, vai dizer. Nós queremos perpetuar a nossa solidão e não sabemos como. Para começar, se Deus for falar com você, Ele vai falar através de pessoas. E toda vez que Deus quis falar e não tinha pessoa, o que é que Ele fez? Quando o profeta estava passando fome, quem é que foi levar pão para o profeta? Os corvos. Quem é que advertiu Balaão que ele estava indo pelo caminho errado? O jumento, a mula. Então, para Deus é um fracasso, não tem ninguém para Ele usar. Quando não tem gente, Deus usa bicho. E nós temos que entender isso. Deus não vai falar com você diretamente. Ele pode dar um sonho para você, Ele pode dar uma visão para você, você pode receber até uma profecia, mas esse sonho, essa visão e essa profecia, ela precisa ser confirmada pela palavra dele já escrita. Deus nunca se contradisse e nunca vai se contradizer. A segunda coisa que acontece, a primeira, Deus fala através de pessoas. A segunda coisa, Deus nos corrige através de pessoas. Olhe para você ver Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Eclesiastes 4, 13. A sabedoria proverbial diz assim: mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei, do que uma pessoa insensata, que em sua arrogância já não ouve mais ninguém, porque diz para si mesma que ela não precisa, que ela já é experiente, que ela já sabe tudo, que ela já é mais velha, e etc, e etc. Não espere que Deus vá corrigir você, corrigir o rumo do seu caminho, numa profecia direta. Deus vai usar pessoas. Sempre foi assim, e não vai mudar. A terceira coisa. A primeira, Deus fala conosco através de pessoas. Deus nos corrige através de pessoas. E a terceira, Deus nos abençoou e nos abençoa através de pessoas. Tudo que você tem na sua vida, pode começar a pensar agora, tudo. Talvez você tenha me dito assim, você me diga assim: pastor, tudo que eu tenho foi através do meu esforço. Em parte, sim. Mas se você parar para pensar, você vai perceber que tudo que você recebeu na vida foi através de alguém. De um amigo que era de um amigo seu que indicou você. Do fulano que era amigo do seu pai já falecido e que por conhecer o seu pai oportunizou você. Você já percebeu que tudo que a gente já teve na vida foi através de pessoas? Por exemplo, a pesca maravilhosa, a grande pesca maravilhosa. Por que ela está na Bíblia? Porque foi o milagre da pesca. Não. A pesca maravilhosa está na Bíblia porque quando o barco de Pedro, Tiago e João estava afundando, eles pediram ajuda para quem? Para os outros que estavam pescando. Outros barcos. E nós só temos na nossa Bíblia escrito o milagre da pesca por causa dos outros que ajudaram. Eu acho que a gente confunde
espiritualidade com ficção, com magia. Toda vez que Deus quer falar com alguém, Deus usa. E eu quero fazer um adendo. O fato de Deus usar uma pessoa não significa que Deus aprova o estilo de vida dessa pessoa. Jesus Cristo, ele diz no capítulo 7 de Mateus que muitos naquele dia, referindo-se ao dia do juízo, vão dizer assim: mestre, em teu nome eu fui pastor da igreja quadrangular lá no Prado. Eu pregava todos os domingos à noite. Em teu nome, Senhor, eu expulsava demônios. Eu curava enfermos. Jesus poderá olhar para mim e dizer assim: Paulo, eu nunca te conheci. E isso explica por que tem muita gente, muito pastor falso, profeta falso, que ilude as pessoas. As pessoas são abençoadas porque elas confiam na palavra de Deus, e a gente fica se perguntando: meu Deus, como é que pode? Eu só digo assim: espera um pouquinho. Então, o fato de Deus usar uma pessoa não significa que Deus está aprovando aquela pessoa. Porque não é pelas folhas que os conhecereis, é pelos frutos, que significa comportamento, atitudes, principalmente com a mulher dentro de casa, com o marido e com os filhos e com os pais. Então, nunca vá atrás de discursos bonitos, palestras bem feitas. Procure conhecer a vida do seu pastor. E quando eu falo em pastor, não é o pastor do cargo, o que tem a nomeação, a credencial. Eu posso ser pastor titular desta igreja local. E você pode estar frequentando esta comunidade há 10 anos e eu não ser o seu pastor de fato. Porque ser pastor de alguém é ser um amigo que recebe a permissão de interferir na minha vida e de me dar conselhos, não de me controlar e mandar na minha vida. Então eu só posso dizer que sou pastor de uma pessoa quando esta pessoa chegou para mim e disse assim: Paulo, você é meu amigo, e quando você tiver alguma coisa para me dizer, pode chegar, me falar, mesmo que seja desconfortável, porque eu levo muito em consideração o que você pensa, o que você acha. Essa pessoa está dizendo para mim: seja o meu pastor. Pastor de longe não existe, pastor de púlpito, pastor de altar, isso aqui não existe. Isso aqui, qual é a diferença de um coach para um pastor? O pastor é aquele que leva a presença. A gente costuma dizer: pastor tem cheiro de ovelha. Pastor senta, conversa. Pastor diz assim: está vendo isso aqui? Eu sou gente como você. Sabe aquelas dificuldades que você passa? Eu também passo. Então vamos caminhar junto. Você me ajuda e eu te ajudo. Vamos dar as mãos. Então pare de dizer que o fulano é seu pastor. É melhor você dizer assim: eu frequento a igreja do pastor tal. Fica mais bonito, mais lógico isso. Então eu quero fechar esse parênteses. Deus fala através de pessoas. Deus nos corrige através de pessoas. Deus nos abençoa através de pessoas. E aqui eu quero fechar dizendo, talvez a coisa mais difícil para nós compreendermos é que Deus só se permite ser amado
no outro, na pessoa. Você consegue dizer comigo essa frase? Deus só se permite, só aceita ser amado no outro. Primeiro, ele não precisa do nosso amor. Deus não é um narcisista inveterado. Alguém que está sedento por atenção, por culto, por despacho, por frango. Não, Deus não precisa nada de nós. Mas eu preciso, você precisa, o outro qualquer precisa. Por isso que Deus, ele olhou para nós e disse assim: eu poderia exigir de vocês toda a atenção de vocês, absorver toda a atenção. Mas eu tenho um pedido para vocês. Se vocês me amam de verdade, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das pessoas. Se você me ama, me ame fazendo pelo outro. E aqui está a cura da solidão, da doença da solidão. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 58, ali está a cura da solidão. Está para além do tratamento medicamentoso. Em Isaías 58, se não me falha a memória, a partir do versículo 5 e 6, está a cura para a solidão. O povo fazia de tudo para Deus, o povo jejuava de qualquer jeito, as pessoas levavam ofertas para Deus de qualquer jeito, e Deus disse assim: gente, não é esse jejum que eu quero, não é esse sacrifício que eu quero. Vocês sabem qual é o sacrifício que é agradável a mim? Deus perguntando para o povo. Aí Deus continua: o jejum que eu desejo não é este, dois pontos, usando uma linguagem metafórica, que vocês libertem as pessoas, que vocês sejam justos, continua, que vocês ajudem a vida das pessoas a ser mais leve, que vocês despedacem todo o jugo que estiverem ao alcance de vocês. E aí vem a cura no partilhar, no prestar atenção no desamparado, no nu, no sem teto. Versículo 8. Quando fizeres isso, tem muita gente que gosta de promessa. Quando fizeres isso, então a tua luz vai resplandecer como a alvorada. E o que é que a alvorada trará em suas asas? A tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará não só a tua frente, mas a tua retaguarda. Porque tu amaste a Deus no outro. Porque nós fomos criados para conexões, para relacionamentos, para estarmos juntos. Por isso que Deus nos deu os neurônios espelho. Por isso que nós somos seres de apego de Bowlby. Por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por causa disso. Quando é que chega a minha cura, pastor? Quando é que vai chegar a minha cura? Quando eu entender qual é o jejum que Deus quer. E eu quero fechar, talvez, com um dos textos mais lidos nas igrejas evangélicas. Um dos salmos mais lidos, que é o Salmo 133. Que começa dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba e escorre pelas vestes de Arão. É como esse fenômeno climático que acontece sobre a bacia hidrográfica do Lago da Galileia,
Quando massas de ar frio se encontram com massas de ar quente do Mediterrâneo, fazendo surgir o milagre da natureza chamado orvalho. Porque é ali no final do salmo, é ali nesta união, nessa preocupação com o outro, começando com o outro que está dentro da casa da gente, não precisa cruzar a rua para começar com o outro do outro lado da rua. É ali que o Senhor ordena a bênção para sempre. É quando a gente entende que na verticalidade, no nosso quarto fechado, quarto de oração, a gente se fortalece da presença de Deus, não para o próprio Deus, mas para a gente poder usar em favor do outro. Você é uma pessoa sozinha? Não quero que você me responda. Às vezes você pode estar na boate. Nem sei se é tchuc-tchuc, mas no meu tempo ela vem um negrão cheio de paixão, ticadá, chicadá, chicadá. Você está lá, mas está sozinho. Está rodeado, a pessoa pode até estar fazendo sexo com outra pessoa. Está se sentindo sozinha. E a solidão está por trás também da eclosão das doenças psiquiátricas. E ela mata. Mata. Primeiro, ela mata a alegria de viver. Porque quem solitário não tem alegria de viver. Pode ter tudo. Pode ter vida para viver. Depois ela vai nos empurrando para o isolamento do trabalho e a gente está na segunda e está orando, está no domingo e está orando para que a segunda chegue. Quem é que já fez isso? Levanta a mão. Eu já fiz isso várias vezes. Chega logo, segunda-feira. Porque eu não sei mais viver sem estar enfurnado dentro do trabalho. Porque se eu parar um minuto sem pensar nas atividades que eu tenho que fazer, eu surto. Então eu tenho que estar ocupado o tempo todo. Porque eu estou numa aceleração tão grande, que eu deito de noite, eu ligo o ar-condicionado com um frio de 2 graus, só para o barulhinho do ar-condicionado me fazer dormir. Quem é que... Só eu aqui, né? Só eu. Aí a gente não costumava levar televisão para o quarto, né? Agora já é prática levar TV para o quarto, né? A gente é uma geração só. Augusto Cury, ele diz assim: nunca nós estivemos tão conectados. A indústria do lazer e do prazer nunca esteve tão ao nosso alcance como agora. Em contraposição, nós somos a geração mais triste e solitária do planeta. Porque nós não acreditamos no que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. E veja bem, far-lhe-ei uma, ou seja, não é bom estar só, é bom ter companhia, mas companhia que nos leve para cima, não para baixo. Fique em pé, por favor. Às vezes eu chego do consultório e a Cláudia está trabalhando. E eu já sento à frente do computador, eu estou revisando alguns livros.
E eu digo assim: nega, vem sentar comigo. Tiro o óculos, giro a cadeira, o escritório dela é do lado do meu, giro a cadeira, porque a gente sente falta. É ventos e velas, é vida que vai e vem. A solidão entra e fica nos arremessando contra o cais. Há muitas músicas brasileiras, da música popular brasileira, cuja letra fala sobre solidão. Muitas. Às vezes a gente está dentro de uma igreja evangélica e a gente está se sentindo sozinho. Pais que possuem 5, 10 filhos e acabam numa clínica geriátrica. Porque nós nos enchemos tanto que não sobra lugar dentro da gente para o outro. Não sobra. Você é uma pessoa sozinha? Não responda. Só pense. Eu pedi que Deus fosse a minha companhia. E Deus me mandou uma mulher, que é a minha esposa. Eu pedi que Deus tirasse dentro de mim esse sentimento de solidão. E Deus me apresentou alguém que me levou para um grupo de relacionamento, um grupo de célula. E ali, a cada encontro, a cada terça-feira à noite, seja na escola bíblica ou numa célula, eu fui sendo curado aos poucos da minha solidão. Eu vi que não estava sozinho mais. Na verdade, eu vi que eu nunca estive sozinho. Eu vi que eu mesmo tinha me isolado por tudo que eu passei na minha vida, tentando me proteger. Eu me isolei tanto que nem as coisas boas conseguiam entrar na minha vida. Aí eu criei mecanismos de defesa. Relacionamentos só temporários. É só uma noitada de sexta, de sábado, não ficar muito tempo com a mesma mulher e nem com o mesmo homem, porque essa coisa de se apegar e assim eu vou levando a vida. Mas dentro de mim existem esses neurônios que Deus pôs dentro de mim. Está no meu DNA. O que é que a gente quer quando a gente vai envelhecendo? E eu já estou falando quase de carteirinha. Pastor, uma carteirinha para andar de ônibus também. O que é que a gente quer quando a gente vai envelhecendo? Como dizia o Micharia, quando o prazer começa, o trabalho começa a dar prazer e o prazer começa a dar trabalho. O que é que a gente quer quando a gente vai ficando velho? A gente não quer companhia? A gente quer companhia. Quem é que quer morrer sozinha? Já pensou que Deus permita que na hora da nossa partida a gente morra segurando a mão de quem conviveu com a gente toda a nossa vida? Ou alguém que veio à vida
através da gente. Incline a sua cabeça. Pense na sua vida. Como é que você se sente quando fica sozinho, sozinha? Você é uma pessoa solitária?